Vamos falar hoje sobre uma coisa que acontece na vida das pessoas, na minha também, acredito que na sua também. E nada mais justo que a gente falar sobre esse assunto, porque a gente vai falar aqui hoje sobre amor e tolerância. Amor e tolerância, né? Até que ponto que uma pessoa tolera, por exemplo, um casamento por amor e outras coisas a mais que já aconteceu no passado muito aí, né? Mulheres submissas, né? Hoje, o mundo hoje está feminista, né? Mulheres feministas aí, o que eu acho ridículo, desculpa as feministas, né? Feministas, quando eu falo, aquelas feministas que falam assim, vocês homens não são nada. Tanto o homem quanto a mulher, um precisa do outro, né? Para ter uma construção de vida aqui na Terra, né? Aqui no purgatório. Nós temos que ter né? Tanto o homem quanto a mulher. Então não adianta a mulher falar que é feminista e que o homem não vale nada, e nem o homem ser machista e falar que a mulher não vale nada. Nós somos iguais perante Deus. Isso aí não tem sexo, isso aí não tem cor e nem religião. Nós somos iguais, ponto, né? Então, quando a gente fala sobre a tolerância, né? A tolerância ela está muito ligada ao amor, né? O que é a tolerância? Oh, meu Deus! Onde a gente vai? Qual é o limite da tolerância de um ser para o outro? De uma mulher para um homem para uma mulher, amigos, etc. Né? O amor, né? Por exemplo, eu já expus aqui que eu, por exemplo, eu não tenho uma relação muito sadia, por exemplo, com a minha mãe. Ah, mas porque você é um filho desnaturado, que você não ama a sua mãe? Lógico que eu amo a minha mãe. Lógico. Ela que me gerou, me pôs no mundo, me criou, né? E muito bem criado, por sinal. Então eu agradeço por ela. Já me ajudou muito já na minha adolescência. Ixi, eu só não usei droga e não roubei, porque o resto eu já fiz de tudo. Mas é adolescência, né? Então, assim, o que a gente... Por que o amor ele se torna uma possessão, e principalmente família, né? Mãe, filho, mãe e tal. Às vezes a mãe ela não deixa o filho, né, lutar pela vida. Hoje eu tenho filhos, eu sei disso, né? Eu sinto um amor por eles tremendo. Eu tenho 4 filhos, então o meu amor ele é sem limite, mas eu não sou o dono deles. Eu só sou o pai deles. Fui escolhido, né, para ser essa ponte de ligação entre eles e o céu, né? Então, quando Deus falou assim, poxa, esses 3 seres aqui vão nascer e vai começar a partir de você, né? Então eles foram, eu tive a honra de ser escolhido para fazer parte da história da vida desses 4 seres iluminados aí que estão no mundo, né? Então o que eu posso passar para eles? O amor infinito, não é amor de posse. E eu particularmente acho, por exemplo, que a minha mãe, o pessoal fala muito comigo, a gente discute muito algo, mas que eu acho particularmente que a minha mãe tem um amor de posse comigo. Então eu não posso fazer nada, não posso fazer nada. Quando eu caio, ela quer me segurar de qualquer maneira. É amor de mãe? É lógico que é amor de mãe. Mãe não quer ver filho passando um aperto, não quer ver filho sofrendo e tal. Mas não pode, né, enforcar, né? Isso acontece muito quando é filho único, né? Pelo amor de Deus, nossa, meu Deus do céu. Eu já tive experiência com isso já. É terrível porque a pessoa ela fica com uma vida limitada, né? O pai e a mãe ela tem que dar o amor pro filho infinito, mas tem que deixar o filho seguir o caminho dele. Então, geralmente, essas pessoas, principalmente quando é filho único, né? Pode ser homem ou mulher, fica sem limite, porque tudo que quis na vida teve. Então pode ser pobre, pode ser rico, teve a proteção, mas uma proteção ilimitada, né? Uma proteção assim, não encoste, porque senão eu mato, é mais ou menos por aí, né? E não encoste no meu filho ou na minha filha, senão o bicho pega pro seu lado. E isso daí, futuramente, a cabeça daquele ser, né, que está nessa situação, desse filho único, ele tende a ser possessiva, né? É uma pessoa sem maturidade suficiente para saber o que é certo e o que é errado.
tem muita coisa que a gente fala, né? Nós estamos falando aqui sobre amor e tolerância. Então, aonde que o amor entra nisso, gente? O amor entra na relação de uma pessoa para outra. Mas aquela pessoa que ela foi criada sem limites, ela não consegue dar o amor, né, para outro ser a não ser o pai e a mãe. Né? É um amor limitado. Mal quando essa pessoa tem filho. Aí sim, aí quando a pessoa tem filho, na verdade ela vai passar aquilo que o pai e a mãe passou para essa pessoa, para o filho. E tende ao filho também ficar nessa situação que o pai e a mãe desse ser, né, criou, da forma que foi criado. Então provavelmente essa pessoa vai criar o seu filho também. Quer dizer, o neto, os netos, os bisnetos, tem essa possibilidade, se for filho único, lógico, né? Porque a partir do momento que tem dois, aí, graças a esse ser infinito, ele não fez a gente igual ao outro, né? Ninguém é igual ao outro, inclusive irmãos. Irmãos também são diferentes, então pode ser que naquela convivência entre duas pessoas ali, dois irmãos, né? Um sai de um jeito, outro sai de outro jeito, então um vai tendo uma cabeça diferente do outro e um vai completando o outro, né? Irmão, irmã, etc, né? Tanto homem quanto mulher, ou casas aí que tem vários filhos aí, melhor ainda, né? Mas não quer dizer que seja errado também ter um filho só, né? O filho é uma bênção de Deus e eu acredito que se você tem um filho é porque é a sua missão. A sua missão é criar um filho. Mas cria com limites, né? Para que lá no futuro essa pessoa não fique sem limites com as outras pessoas. Então, vira uma pessoa egoísta, né? É para mim, é meu, em torno de mim. Se não for em torno de mim, tá errado. E isso é terrível, inclusive para a humanidade. Por isso que existem guerras de religiões e tal. Porque um país acha que tá certo, outro país acha que tá certo, fica naquela encrenca danada. E os líderes do país, eu acredito que tem essa coisa angustiosa, né? Essa coisa egoísta, egocêntrica, né? E aí vira guerra. E cada um quer ganhar do outro porque eles é que estão certos e ponto. Quer dizer, não conseguem entrar no consenso, né? Então, é aquela tolerância que a gente fala. O que é a tolerância? Por que duas pessoas que se amam, de repente, têm que ficar separadas uma da outra, né? Então, vamos falar. Eu estou passando a minha experiência para ver se, de repente, alguém se identifica, né? Eu, por exemplo, eu não tenho uma boa convivência, assim, de chegar perto da minha mãe, pedir um conselho, conversar com ela e tal. Não quer dizer que eu não a ame e nem que ela não me ame. A gente se ama. Porém, eu tenho por mim que para a convivência nossa seria o quê? O melhor é ela ficar lá na casa dela, eu ficar na minha casa e de vez em quando a gente se vê rápido, não pode ser muito, porque senão em algum momento ali aquele troço se virou um angu de caroço, do nada, né? Do nada, é uma coisa psicológica mesmo, né? Pode ser que o erro seja até meu, né? Pode ser sim, né? Eu tentei várias oportunidades e tal, mas o que é o limite do amor, né? Então, o limite do meu amor, ele chega nisso daí. Eu tô aqui, todos os vizinhos, né, da minha mãe, do meu pai, tem meu telefone, então qualquer coisa que acontece com eles, em 5 minutos eu moro a 4 quilômetros deles, né? Então, em menos de 5 minutos eu tô lá. Me ligou aqui, pô, tá acontecendo tal coisa aqui com o seu pai, tô lá. Mas eu ir lá diariamente perguntar como é que tá, como tem alguns filhos que eu acho até bonito isso tal, de todo dia almoçar e tal, ter aquela convivência um do outro, tal, família e tal, não dá. Mas isso é aquilo que eu falei, não quer dizer que a gente esteja errado e nem totalmente certo, né? Porque isso não é uma coisa certa, né? A verdade tá na Bíblia, nós temos que honrar pai e mãe, né? E esse limite da honra, ela tá muito também em casais, gente. Nossa, vocês que são casais, que se separam, né? Pelo amor de Deus, né? Faça o amor fluir, né? Principalmente quando há filhos por meio, né? O filho é uma coisa tão de Deus. Filho é uma coisa tão maravilhosa, só quem tem sabe. Então você que é mãe, que gera uma criança, não abandone seu filho. E pai é a mesma coisa, né?
E vocês, quando se separam, não afaste o pai ou a mãe do filho. Isso eu já falei em vídeos anteriores, eu tenho um livro, inclusive, falando sobre isso. É uma maldição eterna. É uma maldição, porque é bíblico. O excluído será incluído, quer dizer, o último será o primeiro e o primeiro o último. Está na Bíblia isso, né? E quem falou foi o próprio Jesus Cristo, quando esteve aqui na Terra, que é um ser superior, muito mais iluminado que nós que estamos aqui agora. Eu, você, provavelmente, né? E, então, assim, ele disse isso pra gente, e é verdade. E é verdade. Quando uma mãe ou um pai separa a figura materna e paterna do filho de alguma forma, que não tem um consenso, ou até mesmo traição mesmo, porque é uma traição de carne, inclusive, né? Porque se você teve uma relação sexual, né, que seja, ou morou com uma pessoa e gerou uma criança ou duas, sei lá quantos, e você não quer que o pai ou a mãe participe da vida daquele filho, mesmo que seja longe ou perto, de uma forma ou de outra, com carinho, com atenção, com conversa, que seja por telefone, pelo celular, internet, Facebook. Hoje em dia, tem tudo, tem todas as possibilidades de contato. Não precisa ser o contato de convivência na casa da pessoa, né, para não gerar aquela coisa ali de padrasto, madrasta, né? Hoje tem essas possibilidades. A gente consegue conversar com uma pessoa daqui, né, no outro lado do mundo. Então, por que cortar essa relação? É o limite do amor. Aonde que foi o amor nisso? Porque quando você gera uma criança, se entende que houve naquele momento não só a atração, mas se você conseguiu abraçar uma pessoa, beijar uma pessoa e ter uma relação com uma pessoa e ali gerou uma criança, é porque teve no mínimo ali um amor, né? Um amor momentâneo que seja, mas foi um amor. Você gostou da pessoa, você sentiu atração, é um amor momentâneo que fosse. Mas se teve uma criança nessa história, ela não tem nada a ver com a situação de você de repente não querer conviver com aquela pessoa. Então você não pode fazer isso. É muito triste quando eu vejo isso acontecer, porque eu posso falar não só por experiência própria, porque comigo também já aconteceu isso, mas a gente vê isso acontecendo diariamente no mundo, né? Mães que abandonam criança, pais que querem conviver com criança. Gente, isso é triste demais. Isso é triste demais. Tanta criança abandonada nesse mundo, e às vezes um pai ou uma mãe não pensa. União. Os dois fizeram um ser, né? Imagine, duas pessoas se juntaram e elaborou um outro ser vivo. Esse ser vivo é uma coisa maravilhosa. Esse ser vivo, ele foi escolhido. Você, pai e mãe, vocês foram escolhidos para gerar uma vida. E aí que eu falo sobre o amor, é o limite. O seu limite termina no limite de Deus. Então Deus virou para você e falou: estou te dando, né? Estou te dando a missão de cuidar dessa vida. E é bíblico. Cuide dos meus pequenos, porque deles é o reino dos céus. Moçada, é simples. É simples, é só cuidar com carinho, com amor. Não precisa, né, do pai ou da mãe ter uma convivência ali e tal, porque obviamente casais quando se separam, cada um tem a sua vida, cada um tem que viver a sua vida. Então, e naquele momento que você usa o seu filho ou a sua filha para se vingar de uma situação com seu ex-marido ou sua ex-esposa, você está trazendo para si e para a eternidade da sua família, das suas coisas, da minha família, seja quem quer que faça isso, uma maldição eterna. Como eu já falei em vídeos anteriores, quando você exclui uma pessoa do sangue, lá na frente, na sua morte, você pode estar em algum lugar, você vai ver, por exemplo,
o seu filho chegando para te buscar e te trazer de volta para a terra, né, que é o purgatório, para você se recuperar e posteriormente ir para o caminho do céu. Você vai ver o seu filho ou a sua filha vindo para te buscar, assim que você vai imaginar que seja para te buscar, e não vai conseguir te ver, você vai chamar. É bíblico, inclusive, isso, né? É bíblico, né? Tem uma parte da Bíblia lá, eu não sei bem direito porque em nomes e tal, mas que alguém pede para Jesus, né, deixar a pessoa molhar o dedo na água e colocar na sua língua, porque a pessoa queimava, né, e tal. Não é que o inferno queima, então eu já falei que antes aqui, né, capitinha, né, garfo, essas coisas, mas a pessoa vem e você a vê, mas ela não te vê. Por quê? Você a excluiu da oportunidade de ter uma vida também. E aonde que ela vai? Onde? Quem ela vai achar naquele mundo espiritual ali de angústia, né? O excluído ou a excluída. Então esse ser que de repente pode ter a oportunidade de te buscar, vai buscar justamente quem? O outro. Gente, é uma coisa tão simples. Por que existem brigas, né? Por seres? Por que, gente? É grana. Por que, né, pais e mães entram numa briga judicial tremenda e a gente vê as histórias acontecerem? Sai do limite da compreensão, porque quando você convive com a pessoa, por máximo de erro que a pessoa tenha, você também tem esses erros. Por máximo de erro que as pessoas tenham, você tem que saber que por trás daqueles erros existiam coisas boas também. Portanto, quando você tem uma convivência com a pessoa, o tempo que for, né, pouca ou muita, de meses ou anos, alguma coisa ali aconteceu que fez você ficar com aquela pessoa, né? Nem que seja a atração, né? Alguma coisa ali houve, né? Então você tem que levar em consideração a parte boa disso aí. O que era bom no seu casamento, né? Era o amor? Era a amizade? Era o sexo? Era a compreensão, né? Entre os dois, e depois em certo momento isso aí foi para outro rumo, né? Então, é o limite do amor. O que é o limite do amor, gente? É na hora que a gente chega no limite de Deus. Deus falou pra gente, e foi bem claro com isso. Ele mandou um filho dele para aqui na terra, e o filho dele pregou isso pra gente: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, por exemplo, às vezes uma pessoa é brusca, ninguém consegue chegar perto dela e tal, mas ela tem um coração mole, né? Então ali está a parte boa, é o amor da pessoa, né? O jeito da pessoa falar, o jeito da pessoa agir, né? Assim, fisicamente, é uma pessoa rancorosa, mas às vezes ela tem um coração bom, é uma pessoa rancorosa, mas ela ajuda as pessoas, né? E tal. É o limite do amor. Então o limite daquela pessoa é esse. Ela não gosta muito de conviver com a pessoa, ela não gosta muito de sair, ela é mais caseira, outros já são o contrário. Então esse é o limite de todos, né? E nada mais nada menos que o limite do amor fraterno, né? Porque eu tenho por você que está do outro lado aí, você tem por mim um amor fraterno. Você está vendo eu falar aqui, mas você tem por mim um amor fraterno, né? Você está se identificando com aquilo que eu estou falando para você. Então, o que a gente tem que pregar, né? A gente não tem que virar um pastor de igreja, ou um padre, ou sei lá qual religião que seja, para poder pregar. Você pode pregar na sua casa, né? A partir do momento que você tem uma vida social com as pessoas, no mínimo, decente, né? Decente, sem loucura, né? Porque existem pessoas que são terríveis, né? Vizinhos, eu tenho, você deve ter também. Vizinhos que a gente não consegue nem chegar perto, não consegue conversar, vizinhos egoístas, né? Aonde que está o limite desse amor fraternal, né? Onde é que eu posso, por exemplo, precisar de uma canequinha de café e ir no meu vizinho? E onde que é que o vizinho também pode vir na minha casa e me pedir uma coisa?
Falando nisso, me lembrei disso aqui agora, né? Do limite do amor, né? Eu tenho um parente, né? Uma parente que mora perto de mim aqui e tal. Então essa parente, ela cisma de me pedir bicarbonato. Bicarbonato custa R$1. E eu no começo até dava, depois eu comecei a negar. Eu falei, puxa vida, não é possível que uma pessoa não pode comprar um bicarbonato. Quer dizer, é o limite do amor, né? O meu amor, ele chegou no limite. Então aquela pessoa já passou pra cá. Então quando me pede uma vez, beleza, 2 vezes, 3, né? Daí vai. Mas quando a pessoa se vicia naquilo, aquilo ali já não é, você já não tá mais fazendo bem, você tá nem fazendo obrigação, você já tá com raiva mesmo, né? Então é o limite do amor, o limite, né, da compreensão das coisas, né? Então, por exemplo, eu sou o pão duro, eu sou o mão de vaca, eu sou ruim por não dar aquele bicarbonato que a pessoa está precisando, que ela está lá com um problema no estômago, ou aquela pessoa ela é viciada na mamata o suficiente para não comprar um bicarbonato de R$1. Mas quando você olha a vida da pessoa, fuma o dia inteiro, bebe final de semana, quer dizer, será que não sobrou R$1 ali para ela comprar um bicarbonato e deixar na casa dela quando ela precisar? Porque a pessoa que bebe, a pessoa que fuma, tem mais possibilidade, eu não bebo nem fumo, tem mais possibilidade de ter um problema no estômago do que eu. E eu tenho bicarbonato e a pessoa não tem, quer dizer... é o limite do amor, da compreensão, aquele negócio. Isso quer dizer também que se eu ver também que está precisando mesmo, eu não vou arrumar, lógico que a gente vai. Mas assim, nós temos também, né, segurar, cada um tem a sua vida, né, daquele negócio. A pessoa viciar em pedir o açúcar do vizinho para fazer o café, aí fica difícil, né? Aí não é ajuda e nem amor fraternal, aí é aproveitar mesmo. Bom, voltando ao assunto. Então, gente, nós, né, temos que saber onde é que a gente quer chegar com o nosso egoísmo. Porque a gente ser egoísta com coisa mundana é isso aqui, ó. Isso aqui é uma coisinha que eu tenho aqui, uma mãozinha, né, tal, um tercinho, isso aqui é uma coisa mundana, né? Outra coisa mundana aí, tem uns vai até me xingar agora, Bíblia é coisa mundana, patrão. Bíblia quem fez foi o ser humano, né? São livros que tem aqui e que a gente se baseia por ela para fazer alguma situação da vida da gente. Isso é coisa mundana. A gente ser egoísta com coisas mundanas é uma coisa. Apesar que quando a gente morrer, né, a gente vai levar nada disso. O rico e o pobre vai para o mesmo lugar. É bíblico, inclusive, ao pó voltará. Ao pó voltará. Resumindo, então eu ser egoísta com uma coisa minha que eu não quero emprestar, um carro meu que eu não quero emprestar, né, uma coisa da minha casa é uma coisa. Ser egoísta com um ser humano, aí é maldição. Então o que a gente está falando aqui? O limite do amor, né? O amor e os limites. A partir do momento que você é egoísta como um ser humano, de você ter, por exemplo, um filho ou uma filha e ter ela como propriedade particular, portanto ela não pode ter uma convivência com meu ex-companheiro ou minha ex-companheira, você está trazendo para si uma maldição. E eu tenho dó de pessoas assim. Tenho dó, sinceramente. Porque eu conheço, por exemplo, até na minha família mesmo, e conhecidos, assim, amigos mesmo, mas ele não vai pôr o pé aqui em casa para ver o filho dele e tal. Eu falei, gente, mas aí você está transformando o seu filho e sua filha em um objeto. Se o pai ou a mãe não pode ver o próprio filho porque você não quer, porque ele é propriedade sua, não. Nem você e nem eu somos proprietários nossos. Nós não somos donos de nós. Donos de nós é Deus. Como você pode tirar uma coisa que é de Deus? Como você pode pegar um ser que é de Deus, divino, e falar assim, é meu, e ninguém encosta, ninguém põe a mão, e pá, quer dizer, o limite do amor. Você está praticando aquilo que Jesus Cristo falou? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É o amor, gente. E o próprio Jesus Cristo falou, tem mais, amai o seu inimigo. É difícil.
eu trabalho com evento, então assim, tem uns cabras que eu vou te falar a verdade, dá vontade de você nunca olhar pra cara do bicho, os caras te abraçam, te dão um beijo, te chamam de amigo, mas por trás dos panos, nossa, santo Deus. E aí, mas faz parte, né? Ninguém é igual ao outro, né? E para ter o bom tem que haver o ruim, porque senão, né? Então, gente, o limite do amor, não vamos negociar seres humanos. Você pode negociar o seu carro, sua casa, seu terreno, né? Sua mesa, sua cadeira, o seu bicarbonato, isso você pode negociar. Mas a vida humana, não. Essa é divina. Essa é de Deus. Essa você não tem, né? Você não tem... É até difícil achar a palavra. Você não tem o poder mesmo. Você não foi te passado essa missão. A sua missão foi amar o seu próximo, gente. Amar o próximo. É simples demais. Ah, mas você está pregando isso e você, de repente, é o contrário. É lógico que eu, você, todos nós temos nossos defeitos, mas nós também temos as nossas qualidades. Então você tem que provar para o outro, né, que a sua qualidade é superior aos seus defeitos. Você tem que provar para o seu vizinho, para o seu parente, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu primo, para a sua prima, pessoas da sua convivência, que as coisas boas que você faz é muito superior a ruim. Então, a partir do momento que você prova isso, você consegue ter uma vida sociável, né, bacana. Você não consegue trazer angústia para a pessoa, porque se tem uma coisa que traz angústia para o ser humano, é você afastar o ser humano de outro ser humano. Então, né, hoje eu sou muito bem casado, graças a Deus, mas se um dia a gente separar, eu jamais vou ficar discutindo com a minha esposa em relação aos meus filhos. Nós vamos tentar entrar em consenso. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. Cada um tem um jeito. Cada um tem uma forma de levar essa situação. E pense como é mais difícil para o filho. O filho fica numa parede, fica prensado. O filho não sabe se vai agradar o pai, se vai agradar a mãe, se vai agradar o padrasto, a madrasta. Olha a vida que você coloca a pessoa. Você tira a pessoa de uma família, coloca a pessoa em outra família, aí aquela outra família não é sangue do sangue, ponto. O filho gerado por vocês dois, né? O filho que nasce em uma relação, você pode levar para o Japão para outra relação, mas não faz parte daquela família. Pode ser amigo, pode ter uma convivência boa e tem que se agradecer, obviamente, dessa situação toda, né? Porque quando uma pessoa tem um lar, é bom. O ruim é quando o filho fica sem lar, aí fica difícil. Pai, mãe separa, pai não quer saber do filho, mãe não quer saber do filho, vai para adoção. Olha que angústia, gente, que angústia. Por que o ser humano é assim? Eu me pergunto. Como que a gente consegue ser tão egoísta, tão terrível, tão maldoso, que a gente não consegue seguir o princípio básico do ser humano? Qual que é o princípio básico do ser humano, gente? Que o próprio Jesus Cristo falou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Quer dizer, o amar não quer dizer que você tem que estar abraçando, beijando ali, e ali tem que ser amizade eterna, não. Amar é, no mínimo, o limite do amor, o respeito do ser humano, o respeito para, né, para você e para mim. Eu tenho por mim que o amor de verdade, ele chega ao ponto de se afastar para querer o bem. Eu não estou falando para vocês aqui, mas você é um filho desnaturado. Eu fico um pouco afastado da minha mãe porque eu quero o bem dela. Eu não quero que toda vez que eu vou conversar com ela, ela não entende a minha vida. Eu trabalho com evento, ela foi criada de outra forma, então ela não entende esse mundo. Então eu vou querer enfiar na cabeça dela esse mundo? Não tem jeito, né? E vice-versa, ela não vai querer, ela não vai conseguir enfiar esse mundo dela na minha cabeça. Ela não vai querer que eu fique olhando para ela e dizendo assim: ó, tem um gatinho que eu ganhei um gatinho essa semana, o gatinho é fissurado em mim, vem cá gatinho, não tem problema não, tá na minha capela, mas é sua também. É o nosso limite. Ele precisa de mim, tadinho. Então assim,
Gente, vamos aprender a conviver com as pessoas, no mínimo, que a gente tem que ter com o outro, é o respeito. Como eu falei aqui, às vezes é melhor você se afastar da situação para provar o seu amor. O amor verdadeiro não é a convivência colada, o amor verdadeiro é o respeito. Muitas das vezes, a gente se afastando de uma situação, a gente prova para aquela própria situação, porque o tempo corrige tudo, o tempo é o melhor remédio das coisas. Quando você se afasta, não é porque você não ama e porque você não gosta, é porque você simplesmente quer que aquela pessoa não sofra. A pessoa que você ama, por exemplo, pai, filho, mãe, filho, né? Muitas das vezes, o pai quando se afasta do filho, aqui o gatinho que eu falei, gracinha. O pai quando se afasta do filho, ou a mãe quando se afasta do filho, muitas das vezes é para não dar problema no ex-relacionamento. Porque é uma briga terrível. Se convivendo juntos, eles separaram. Imagine separados, vocês não vão separar, eles vão brigar. E aí que entra o limite do amor. Então qual é o limite do meu amor? O limite do meu amor, em que a gatinha agora está fazendo filmagem. Depois te ensino, viu? Com o tempo você vai aprender. Então o limite do amor de um ser humano com outro ser humano é o respeito. Eu respeito, então eu vou respeitar o ex-relacionamento e aquele ex-relacionamento também vai me respeitar. Aí sim, aí a gente está construindo uma vida bacana aqui na Terra. Aí nós estamos passando para outras gerações que eles podem fazer dessa forma que vai dar certo. Eu não tenho que separar o ser humano, né? Você que está do outro lado, você não tem que separar o ser, a alma da pessoa. Não tente fazer isso, porque não é propriedade sua, como eu já falei, nem minha. Nós todos somos propriedade de Deus. Nós somos propriedade de Deus. É Ele que comanda, é Ele que rege tudo. Diz o ditado que uma folha não cai da árvore se Ele não quiser. Então, gente, se uma folha, uma frutinha que cai da árvore, que cai no chão, e aquela frutinha tem uma semente que vira outra árvore, se é Ele que comanda, quem somos nós para comandar o ser humano? Quem somos nós para separar uma carne da outra, um ser de outro? O limite do amor. Qual é o limite do amor, gente? É compreensão. Se você tem um amigo, se você é separado, você tem que ser inimigo da família, do seu ex ou da sua ex? Que sentido tem isso? Se a vida da gente ela é feita de crescimento, e o crescimento da gente são as amizades, o crescimento da gente é a família, né? Eu falei aqui em vários vídeos anteriores aqui, né? Preconceito, né? Você tem um preconceito comigo por quê? E eu tenho preconceito com você por quê? Né? E isso vai em todas as áreas, né? Racial, né? Sexo, né? Preconceito, né? Outra é homossexual, é lésbica, então não posso ter convívio. Ah, que isso, gente? Isso não existe. Isso não existe. Tanto eles quanto nós temos que ter nossos limites, né? Ah, você é um marido e uma esposa já dedicada há muitos anos à sua família, que bacana. É esse, né? Eu defendo essa tese, como já disse antes aqui, mas se aquele que não conseguiu ter uma vida a dois, de repente o amor está justamente aí. Aquilo que eu falei. Às vezes você prova que ama uma pessoa se afastando dela. Por incrível que pareça, né? Se você não consegue conviver com uma pessoa e você se afasta dela, mas ali você tem um limite, um respeito do amor, você está provando para essa pessoa ali, eu te amo. Portanto, nós não vamos conviver mais. Porque se a gente conviver, nós vamos continuar brigando. E eu quero que esse amor nosso seja eterno. Não é assim? É assim que funciona a vida. É simples, gente. É simples demais. Nós é que complicamos tudo. A gente complica tudo. Eu estou falando por mim mesmo, né? A gente vai fazer uma coisa, a gente complica aquele troço, gente. Uma coisa simples, né? Quantas e quantas brigas que eu já tive na minha vida que depois eu parei assim, sentei, nossa.
nossa, gente, por que eu falei isso? Por que eu fiz isso? Bate um arrependimento na gente. Tem coisas que dá pra gente voltar atrás, tem coisas que não dá. Né? Porque a palavra, né? O próprio Jesus Cristo diz, né? A palavra é a faca, né? A palavra, ela machuca mais que um soco. Tem tanta gente que você magoa, sabe por quê? Simplesmente porque você ultrapassou o limite do amor. Você machuca a pessoa, né? Marido e mulher, às vezes, né? A minha esposa às vezes põe uma roupa, eu sou de cara. Tá bonito ou tá bonito? Tá feio. Olha, infelizmente essa roupa ficou feia em você. Adianta eu falar que a roupa tá bonita na minha esposa e ela vai sair na rua com aquela roupa e outras pessoas de repente vão achar diferente de mim, mas alguns vão concordar comigo, né? Que a roupa não ficou legal naquela pessoa. Nossa, essa pessoa tão bonita, mas tá com a roupa tão feia, né? A gente tem essas coisas que nós, né? Nós é futiqueiro, né? A gente vai numa missa, a gente não consegue ouvir a missa, a gente fica olhando a roupa do outro, nosso pé do outro, tá tudo errado, né? Mas o amor verdadeiro, o que é? Eu falar para agradar ou eu ser sincero? Então, seja sincero com a sua vida. O limite é você que dá e é você que faz. No bom senso, lógico, bom senso, gente. Nós temos que colocar na nossa cabeça que nós estamos aqui de passagem mesmo. Olha, nos meus sonhos que eu tive, olha, quando eu falo que uma hora eu vou fazer um vídeo completo sobre isso tudo que aconteceu comigo aqui, gente, tem uns 12 anos da minha vida que eu tô nessa coisa aqui, agora eu tô fazendo vídeo e eu tive em várias religiões e eles não souberam me explicar nada. Sabe por quê? Porque é além da compreensão deles, da minha, de todos nós. Então não adianta que é para me desenvolver tal coisa, desenvolver tal outra, porque não é isso. A minha missão, de repente, seja essa aqui, né? Que esse vídeo que vai ter uma visualização ou milhões, eu já estou cumprindo, já estou fazendo a minha parte. É o meu limite do meu amor por você que está aí do outro lado, né? E peço que você tenha isso comigo também, né? Se você gostou, compartilhe o vídeo, né? Passa para o seu amigo, para sua amiga, para sua família, né? Se não gostou também, te agradeço muito por ter chegado até aqui comigo. E eu sei que essa coisa de falar, de ouvir, né? Às vezes é melhor a gente não, né? Um psicólogo, né? Que lá ele vai estar ganhando para ouvir a gente. Mas eu estou aqui dando de coração para você isso aqui. Então, a minha contribuição para a humanidade, acredito que seja essa. É fazer você entender que você não é dono de você. Você está aqui só de passagem. E você não pode negociar seres humanos. Você não pode negociar alma. Há um único ser que negocia alma, é o demônio, que é um anjo de Deus. E ele negocia a alma para ele. Ele quer que as almas fiquem pela eternidade no inferno. Esse negocia. E você que afasta uma pessoa do pai ou da mãe ou da família, você acha que você já não negociou com o demônio uma ida para o inferno? Ele já está te esperando lá. E eu também, quantas coisas que eu já fiz na minha vida que de repente eu já negociei com ele. Já está no meu contrato, eu vou fazer o quê? Tá lá a cláusulazinha lá, pequenininha, aquela letrinha que você não lê, né? Tá lá. A letrinha que não lê diz que eu um dia vou ter que dar uma passada por lá para ter uma conversa com o cara. Eu vou fazer o quê? Eu já assinei, eu já fiz, né? Eu já cumpria o que eu falei para ele que ia cumprir. De repente maltratei uma pessoa, né? De repente humilhei uma pessoa, que seja sem querer, mas você humilhou. Então, rezar para na hora da nossa morte encontrar com Jesus Cristo. Porque ele é o único que tem o poder de colocar a mão e falar assim, não, está resolvido o seu problema, venha para cá.